Eu queria pedir a atenção de todo mundo para essa folha, tá? Vocês estão vendo que essa folha é uma folha, não tem nada desenhado, nem à frente, nem atrás. Já aviso que não é um truque de mágica. Eu não vou tirar nenhum coelho das minhas mangas, nem nada. Mas eu vou pedir para a moça segurar essa folha. E depois eu peço que vocês voltem para esse pensamento da folha que eu vou explicar. Eu trabalho na CUFA como coordenando desde 2009, mas eu participei lá em 2007 da primeira formação de audiovisual ministrada pelo Manuel Soares, que é o nosso coordenador, e por um acaso do destino, meu irmão mais velho também. Eu gosto de dizer que eu sobrevivi a ele. Né? Em 2009, as comunidades aqui do Rio Grande do Sul, as favelas aqui no Rio Grande do Sul, elas se depararam com um monstro que ele era muito forte, que é a questão do crack. As pessoas estavam morrendo, a comunidade foi muito atingida, as famílias e os jovens, principalmente. E há muitos anos o crack já existe, né? Desde 93, o Racionais já falava de crack nas músicas dele. Mas esse ano foi, em específico, um ano que foi muito violento. Foi então que, junto com o Manuel e com toda a equipe da CUFA, a gente decidiu fazer alguma coisa na questão, né, porque nós somos uma instituição social, e a gente tinha que dar um ponto inicial para tentar lidar com essa situação. A gente entendeu que nós somos uma instituição social que trabalha com educação, então tratar essa pessoa dependente não era o nosso trabalho, é uma questão de saúde pública. E reprimir a questão da violência também não era o nosso trabalho, porque isso é uma questão de políticas públicas e de segurança. Então, a CUFA decidiu trabalhar com uma coisa que eu acho que é fundamental e muito importante, uma coisa chamada prevenção. Prevenção é você chegar na vida desse jovem, dessa mulher, desse homem, desse idoso, e mudar a história dele antes que ele acesse. E por que eu falo homem, mulher, idoso, criança? Porque quando eu estou falando do monstro, que é a droga, seja ela personificada em qualquer coisa, a gente está falando de uma instituição que não tem preconceitos. A droga é uma instituição que abraça qualquer pessoa. Homem, mulher, criança, adulto, velho, hétero, homossexual, não importa. E esse poder de abraçar da droga é um poder que acaba sendo algo que, como nós que trabalhamos com essa coisa de você ir para o convencimento, para a mediação de conflito, é muito difícil. Foi então que a gente decidiu criar um livro chamado Escudeiro da Luz em Os Zumbis da Pedra, que é uma publicação que mostra de um menino que tem um problema de drogadição na sua família e ele cria um super-herói que ajuda ele a resolver esse problema e a lidar com essa situação. Foi dessa forma que a gente tentou lidar nas comunidades de crianças e adolescentes de uma forma lúdica, mas mostrando que, se você quer mudar a sua vida, você pode. E para você mudar e vencer, a gente explica como uma criança pode se tornar um escudeiro da luz. Mas, para chegar nesse livro em 2009, esse livro ele não trabalha só a questão da invisibilidade, não tira o jovem da invisibilidade, somente o jovem que participa da oficina. Esse livro também me tirou da invisibilidade. Eu era esse jovem, morador de periferia, né, filho de faxineira, com muito orgulho, que criou nós, os 6 filhos, e nos ensinou o que era social antes da gente saber o que era social, ajudando os parentes, as pessoas, pagando passagem, né, num termo carinhoso para vagabundo, no ônibus, pensando que alguém poderia fazer isso pelos filhos dela. Então, lá em 2009, o Manuel virou para mim e falou, olha, a gente vai fazer esse livro e você vai desenhar esse livro. Eu tinha 17 anos de idade. E eu peguei aquela coisa assim, nossa, vou ter que lidar com essa situação. E uma das coisas que eu me cobrava muito é que, por trabalhar com quadrinhos, sempre gostar de ilustração, eu tinha que ser o cara que ia revolucionar o mercado de quadrinho brasileiro. Eu me botava esse peso e eu tinha que mudar a história, eu tinha que fazer, mas na verdade, cara, eu não era obrigado a fazer nada disso. Foi só depois disso, de entender que eu não precisava ser um gênio, né, revolucionar aquilo, que eu aí entendi qual era a minha missão. E a minha missão era, a partir desses desenhos, passar a minha história e traduzir os problemas da sociedade para outras pessoas, para que todo mundo pudesse lidar com isso. Mas para esse projeto acontecer,
e eu, com 17 anos, tendo que trabalhar, eu tive que fazer uma coisa que é muito interessante. Eu vou pedir ajuda ali da moça. Eu não tinha muito material, eu tinha que correr. Eu passei 3 meses confinados dentro de uma sala. Tá? E para quem é desenhista, sabe que você tem que trabalhar com o desenho no lápis e a arte finalizar. Para arte finalizar melhor, eu tinha que usar uma mesa de luz, mas eu não tinha a bendita mesa de luz. Aí que eu entendi que a necessidade é a mãe da criatividade. Fui na caixa de ferramenta do meu irmão Ivanildo, peguei e arranquei a tampa do fogão da minha mãe. Está aqui a prova do crime. 2 livros já passaram por cima dessa tampa de fogão. Mãe, me desculpa. Eu fiz uma promessa que no dia que a instituição, a CUFA, aqui no Rio Grande do Sul, tivesse um lugar bacana, eu iria colocar uma sala em nome desse fogão que se sacrificou, tá? Para que esse projeto acontecesse. Então, a partir disso, e me virando e acontecendo, eu fiz esse livro e não tinha a menor ideia do potencial e do alcance que ele iria ter. Moça, muito obrigado. Aqui. Anos depois, em 2015, o Manuel, nosso coordenador, me ligou e falou, cara, a comunidade mudou e a gente precisa abordar um outro tema, que era a questão do primeiro contato do jovem com o mundo do crime. Esse contato, geralmente, ele é invisível. Os educadores, os pais, todas as pessoas que estão na volta, eles não percebem esse primeiro contato. É uma carteira na bolsa da mãe que está de bobeira, é um tênis no varal, é uma camiseta, é você ter que comprar a camiseta de alguém que não pode sair da comunidade. E, geralmente, se você não está presente como educador para orientar esse jovem, esse mundo do crime que é sedutor, ele acaba te abraçando e te levando. Então, a nossa ideia era criar a história de um menino, que foi baseada numa história real, de que roubava um objeto e ele tinha que lidar com essa situação, todo o conflito interno dentro dele. Só que, quem trabalha com social não é muito certo da cabeça. Quando você entra na área social, é um bichinho que te morde e você fica meio maluco. Com o Manuel foi a mesma coisa. Ele foi mordido e acabou contaminando o resto da família, como eu disse, né? Minha mãe já vinha trazido isso. E aí a gente entendeu o quê? No primeiro livro, nós trazíamos a solução pronta para o jovem. Talvez não pronta, mas a gente trabalhava com isso. Nesse livro, a gente decidiu fazer diferente. Nesse livro, a gente decidiu não colocar um final, e o final é escrito por cada jovem dentro da sala de aula na escola pública em Porto Alegre. Então, a partir das oficinas que nós da CUFA chegamos na escola com um professor parceiro, esse jovem ele se coloca no lugar do personagem principal, que é o Denis, e aí ele decide o final desse personagem. Por que que a gente fez isso? E é muito importante, e aí vem a questão do tema da minha palestra, que é preciso vencer a invisibilidade. Esse jovem que era invisível, que é invisível, e eu também sou invisível, fui, e graças à CUF e esse projeto saí dessa condição, esse jovem ele só é avaliado como parte do problema. A partir do momento que você coloca a solução na mão dele e você dá para ele o poder de decisão de mudar o seu mundo e a sua história, ele sai da posição de problema para ir para a posição de solução. Então, ele se torna protagonista da própria história. E aí não é o Daniel, nem o Manuel, nem a Dona Ivanete que vai chegar lá na escola dizendo, você tem que fazer o que é certo e o que é errado. Não, ele decide. E por trabalhar dentro das comunidades, essa daqui é uma comunidade onde eu cresci, que é o Morro Santa Teresa, e aí eu decidi colocar isso na história, né, que é bem o momento onde a gente saía. E o que acontece? Por morar dentro de periferia durante toda a minha vida, por enxergar, principalmente no Santa Teresa, na Cruzeiro, que nos últimos anos tem sido palco de um monte de mazelas e morte, eu esperava que os finais dos livros desses jovens fossem traduzir isso, uma dor, um rancor, vingança. E só o ano passado eu trabalhei diretamente com mais de 13 mil jovens. Então, quando esse livro foi para a escola, eu fiz questão de trabalhar turma por turma durante o ano inteiro. E uma coisa que eu fiquei assim, muito impressionado, os finais não tinham nenhum pingo de dor, de vingança. Eles não queriam se vingar de ninguém, eles não queriam dar o troco na sociedade. Muito pelo contrário, eles queriam mudar a história. A partir do momento que eles se tornaram o Denis e eles puderam fazer a escolha, eles decidiram que eles queriam uma coisa melhor para eles, e não só num ato de egoísmo, também para a comunidade. Então, eles buscavam a solução para si e para a comunidade. E uma coisa muito importante,
o perdão da mãe era algo que era evidente em todos os lugares. Todos os sinais que eu vi, o principal objetivo deles era pedir perdão para a mãe. Se organizar com ela, porque a mãe é essa figura que foi para mim, essa mulher guerreira que está ali, que tem que trabalhar em 3, 4 serviços e te dá dignidade. Ela não serve só arroz e feijão, ela serve na sua mesa dignidade. E foi isso que eu aprendi e que esses jovens também aprenderam. Então, vou pedir de novo a folha. Aqui. O que acontece? Se eu perguntar para um contador o que ele enxerga quando ele olha essa folha, esse contador vai enxergar talvez tabelas, rendimentos. Se eu perguntar para um músico o que ele enxerga nessa folha, o que ele vai dizer? Ah, eu vejo uma partitura, como a gente viu, né? Eu vejo uma partitura, uma composição. Eu, como desenhista, pode parecer meio maluco, mas quando eu olho essa folha, eu vejo o futuro. Como assim futuro? Por ter que construir uma ilustração nessa folha, eu já tenho que estar pensando em algo que já existe, na minha cabeça, pelo menos. Então, assim, eu estou olhando, estou medindo avaliações, quais as técnicas que eu vou usar, o que eu vou implementar e qual é a ideia da minha ilustração. Só que quando eu falo numa questão social e eu falo na questão da invisibilidade, essa folha é o jovem que está sendo morto, que faz parte de uma chacina aqui no Brasil. Esse é o jovem que eu recebo. Eu adoraria que esse jovem chegasse assim, bonito, lisinho, pronto para ser usado. Opa. Mas esse jovem ele não chega assim. Esse jovem chega assim para mim. Aí vocês devem estar pensando, pô, esse Daniel é mal pra cacete, né, cara? Pô, cara escroto, né? Amassou a folha, esse é um moleque, mano. Respeita os adolescentes aí, cara. Ah, eu sei. Mas, gente, esse é o jovem que eu trabalho todos os dias. A vida deixa essas cicatrizes nesse jovem. E se eu, como educador, e como um agente social, um educador social, não quiser trabalhar com isso, eu estou deixando esse jovem andar na corda bamba e indo para um futuro que é certo. E eu preciso mudar. Então, o que eu posso deixar aqui para vocês? Quando vocês se depararem com um jovem com essas cicatrizes, mostrem para ele que ele não precisa ter vergonha disso. Essas marcas não fazem mais fraco, o fazem mais forte. Muito mais forte. Essas marcas podem trazer traumas, mas elas trazem uma sensibilidade que nenhuma faculdade vai ensinar para ele. Que nenhuma religião, que nenhum conceito. E se você mostrar para ele que ele pode ter orgulho do passado, porque sem passado ninguém existe, e ele tiver força de vontade de trabalhar o seu presente, com certeza o futuro dele vai ser maravilhoso. Vamos abraçar esses jovens. E abraçar é você poder potencializar, porque essa é a minha ferramenta no combate à invisibilidade. Aí vocês devem estar pensando, pô, mas eu não tenho essa ferramenta. Eu não trabalho com desenho. Essa ferramenta pode ser um violão, uma bola de basquete, uma fotografia, um instrumento, qualquer coisa. E se você não tem essa ferramenta, se alie a quem tem. Dê força para quem tem. Porque o meu maior objetivo de vida é acabar com aquele discurso de que se a gente salvar pelo menos um, o nosso trabalho está bem feito. Não, eu não acredito nisso. Nós temos que salvar o máximo de jovens possíveis. Porque esses jovens, eles não são o futuro, eles são o nosso presente. E o nosso presente está morrendo. Então, assim, se alinhe quem pode fazer e também construam um futuro melhor e um presente melhor para esses jovens. Muito obrigado.